é em si a terapia? A terapia, ela é uma alternativa saudável para a gente não adoecer. Muitas pessoas, quando vai no dentista, às vezes acaba indo ao dentista depois que já tá com alguma dor, algum problema. O profissional... É assim mesmo. Você sabe bem. Exato. O profissional da saúde mental e do desenvolvimento humano não muda muito. A pessoa às vezes acaba procurando porque tá passando por um processo de divórcio, ou uma perda, uma separação dolorosa, um luto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora. Eu sou a doutora Carol Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em saúde feminina e reprodutiva. E o intuito do nosso podcast, meninas, é trazer tudo que for voltado da saúde feminina e o que a gente pode deixar a nossa jornada mais leve. Afinal de contas, a gente sempre quer ter a realização de um sonho. E já que maternar é um sonho, que não é um sonho fácil, o podcast de hoje tá, ó, que rufem os tambores, hein, produção? Tu capricha nesses tambores, hein? Hoje a gente vai conversar num papo muito leve, muito legal, com Eli Scofield. Ele é terapeuta, psicanalista e atua na formação do caráter. E a gente vai tirar todas as dúvidas com ele. Então eu convido vocês a ficarem até o final desse vídeo e entender como que a terapia pode ajudar nós mulheres em todas as fases da nossa vida. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado! Fiquei muito feliz obrigado. de É você uma aceitar honra o tá convite. Aqui. Muito Obrigado. legal, muito que legal. prazer enorme estar aqui, podendo contribuir com todas as mulheres, todas as pessoas, a sua audiência. Que honra, uma satisfação. Espero poder contribuir o máximo possível. Eu fiquei muito feliz da gente poder ter essa conversa. E aqui no Pod, o que a gente tem um combinado? A gente não tem um enredo, não é uma coisa assim engessada, com pauta, com isso, né? Então eu queria que você começasse a explicar pra gente, né, pra nós mulheres, e principalmente nós tentantes, porque eu sou uma tentante e eu tô nessa jornada há mais de 3 anos, né? O que é procurar a ajuda de um terapeuta, porque a gente sabe da importância da gente lidar com as nossas emoções durante o tratamento e tudo mais, mas explica para mim, Eli, o que é em si a terapia? A terapia, ela é uma alternativa saudável para a gente não adoecer. Muitas pessoas, quando vai no dentista, às vezes acaba indo ao dentista depois que já tá com alguma dor, algum problema. O profissional... É assim mesmo. Você sabe bem. Exato. O profissional da saúde mental e do desenvolvimento humano não muda muito. A pessoa às vezes acaba procurando porque tá passando por um processo de divórcio, ou uma perda, uma separação dolorosa, um luto, ou até mesmo diagnosticar algumas tags, né, de comportamentos. Eu tenho especialização na formação de traços de caráter, que começa na vida uterina. Então, hoje, na vida adulta, todos nós temos comportamentos e padrões de comportamento que vêm de algum lugar. Que lugar é esse? É o nosso inconsciente. Uau. O inconsciente é o nosso lugar de autoridade. Então, tem coisas que a gente faz, que a gente repete e a gente quer que os outros também façam. Porque pra gente faz algum tipo de lógica. Entendi. Pro outro não faz nenhuma. Mas espera, você falou um negócio que agora até eu fiquei meio preocupada, produção. É desde o útero? Desde a vida uterina. Não. Como assim? O que eu passei dentro da barriga da minha mãe, eu não vou falar quantos anos, porque você já sabe a minha idade, mas então impacta. Então aquela coisa de que como for o pré-natal desse casal, desse bebezinho, impacta mesmo. Então isso é verdade, isso não é uma enrolação. O que eu vou falar aqui, ó, é uma matéria de doutorado, tá? Para que as pessoas entendam o seguinte. Não significa que a vida uterina, ela vai... determinar o seu destino. Não é sobre isso. A vida uterina, ela determina seus comportamentos hoje, aqui e agora. Então, por exemplo, eu vou falar aqui as predominâncias de 5 traços de caráter. Traço de caráter esquizoide, traço de caráter oral, traço de caráter psicopata,
traço de caráter masoquista e traço de caráter rígido. Tá. Quando a gente fala sobre esses nomes que a literatura científica manteve para facilitar a compreensão, todos nós já ficamos preocupados em cima do psicopata e do masoquista. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Esquizofrênico, O esquizofrênica. Tem nada a ver com isso. Talvez já me preocupou um pouquinho assim, essa palavra. Quando a gente começa a ser formado, Tá. gerado na vida uterina, o hipocampo, esse lugar dentro do sistema límbico, ele já vai imprimindo comportamentos dessa criança. Então, por exemplo, a criança não tem o controle dos bracinhos, das perninhas, do movimento. Ele não tem. Sim. Mas cada movimento que ele faz, isso gera uma sinapse de informação de um neurônio ao outro, Tá. que aquele caminho está sendo construído por causa daquele movimento. Essa criança, se ela se mexer muito dentro dessa vida uterina, vai impactar nos padrões de comportamento hoje, aqui agora na vida adulta. E é aonde começa o primeiro traço de caráter que eu falei, que é o traço de caráter esquizoide. Para todos entenderem, é mais ou menos assim. Quando a criança se mexe demais, Uau! quando ela se move demais, ela tá tentando uma comunicação com essa mãe. Que legal. E essa comunicação ali dentro do líquido miniótico acontece uma explosão de neurônios em que o bebê, o feto, não sabe o que tá passando lá de fora. Eu não sei se minha mãe tá com problema financeiro, se ela tá se separando do meu pai ou do, sei lá. Não, ele não sabe. Novos formatos de Novos família. formatos, ele não tá nem Exato. aí. O que ele quer? Ele quer uma conexão. E essa conexão ele sente ou muito ou pouco. Olha. Quando ele sente pouco, ele fala assim: opa, ficou ruim. Eu vou me mexer menos. Porque cada vez que eu me movo, esse útero fica frio, gelado e desconfortável. Eu vou ficar bem quietinho aqui. E ele fica quietinho. Quando ele tem uma conexão, que a mãe canta, que a mãe fala. Isso eu estimulo para as minhas pacientes. Acima de 12 semanas, conversem com o seu bebezinho. Conversa, ela vai Exato. tendo esses estímulos, o bebê vai entendendo isso e ele vai se mexendo. E ele vai se mexendo. Então, nasce o primeiro traço de caráter, que é o traço de caráter esquizoide. Por isso que eu falei, começa na vida uterina. Quando vem para a fase de amamentação, que já nasceu, aí começa um outro traço de caráter, que é o traço de caráter oral. É a oralidade do ser humano. Tá. Tudo é na base do choro. Chora porque tá com fome, chora porque tá com frio, sede, Chora porque quer colo. E chora. Você conhece chora. alguém assim? Você conhece gente assim? Que tudo é na base do choro? Então, isso é uma predominância de um traço de caráter. Entendi. Que aconteceu aonde? Na fase Na de fase da amamentação. amamentação. Só que esse adulto, ele não lembra disso. O que, que ele estava tentando nessa fase de amamentação? Uma conexão. Exato. Uma conexão com quem estava cuidando, com quem estava gerando. E aí fica forte também esse traço de caráter, porque ele tá com uma etiqueta incomodando o pescocinho do bebê. E aí a mamãe faz o quê? Vai lá e tira a etiqueta. Não, a mamãe dá o peito, dá mamadeira, dá o brinquedo, dá um entendi. montão de coisa para essa Entendi. criança e essa criança não precisa de nada disso. Entendi. E eu costumo falar que os orais, ou eles são da falta, ou eles são do excesso. Porque eles Entendi. ganham muito o que eles não precisam ganhar. Entendi. E era só Entendi. tirar a bendita etiquetinha. Então, na vida adulta, também dá para identificar essas pessoas que mamaram demais. Ah, entendi. É Mas um traço agora, predominante. antes que você siga para a Terminar. próxima Sim. evolução, agora eu fiquei com uma dúvida e é importante aqui. Quando você fala, né, dessa conexão e tudo mais, hoje na medicina reprodutiva a gente tem a questão de óvulos doados, a gente tem a questão de espermatozoide doados e a gente tem a questão de embriões doados. Eu, na minha prática, eu já sou formada desde 2003, lido com reprodução desde 2012, então eu já tive todas as situações para diversos tipos de família, tá? Produção Ok. independente e tudo mais. Como que essa parte de gametas doados, embriões doados, ela vai refletir, então, no primeiro
traço que você comentou, que é o esquizoide. O esquizoide. Eu tô Que é diferente de esquisito. Até o final do vídeo, produção, eu vou entender tudo. Deixa comigo que eu vou estudar esse assunto. Esquizoide. Que é diferente do esquisito, diferente do esquizofrênico, tadinho. diferente de tudo isso. O traço de caráter esquizoide, ele só acontece mesmo na vida uterina. E, de verdade, não importa se veio de algum lugar a doação. Por quê? Os nossos professores de biologia que devem estar nos assistindo agora, para que vocês não vá criticar ou corrigir a gente, eu sei que a vida acontece lá no zigoto, né? A primeira vida já tá lá, eu sei disso. Mas professores de biologia... Faça uma pausa das críticas. Faça uma pausa das críticas, segura aí. Segura. Porque nós estamos falando de desenvolvimento. Então, imagina que esse feto, ele só tá querendo sobreviver. O que acontece quando você pega um bebê, que já aconteceu muito, a gente vê nos noticiários, sim. que são jogados na lata do lixo. Aí eu vou falar pra você, nós do grupo de tentantes, quando vimos uma reportagem dessa... Tenebrosa. A gente fala assim, por que não jogou na minha casa? Eu criava, eu cuidava, tá tudo bem, não joga um coitadinho no córrego. Esse bebê, ele faz de tudo pra sobreviver. E o nosso sistema límbico, o nosso sistema nervoso central, ele tem uma inteligência para que o nosso corpo reaja para sobrevivência. Independente do código genético que essa criança está recebendo. Legal. Independente se foi doador, se não foi, quem gerou, quem nasceu. Por quê? Porque na vida uterina, nós somos completamente livres. Eu costumo falar na terapia que se você pertence a alguém, você pertence à sua mãe. Mas eu estou usando o advérbio de dúvida, tá? Entendi. Por quê? Porque o se não significa nenhuma certeza. Se você é de alguém. Então, se você é de alguém, você é da sua mãe. E por quê você não é da sua mãe? Porque quando nasce um bebê... A doutora Carol aqui vai me ajudar. Quando a gente pega o bebê na mão, o médico tem lá um cordão umbilical, não é isso? Isso. E aí eu pergunto para muitas das mamães que estão me assistindo, que são minhas pacientes, quando eu puxo esse cordão umbilical, o que vem na minha mão? A placenta. Elas respondem que é a mãe. Elas respondem, vem eu. E eu tenho que lembrá-la que não vem mamãe, vem uma placenta. Uau. Todos nós somos ligados a uma placenta, não somos ligados à mãe. Essa vida é completamente dependente. O líquido amniótico nos protege, inclusive da nossa própria mãe. Uau. Inclusive de pessoas que estão gerando um bebê, que usam droga, que bebem, que são completamente irresponsáveis. A natureza já fez isso para nos proteger, inclusive de mães como essa. Entendi. Quando você falou de o bebezinho nasce e tudo mais, é impressionante. Quando a gente faz o parto, né? E a gente tá lá, tira o bebê tá chorando, tá esperando lá o cordão pra gente poder clampear. Quando a gente clampeia o cordão e a mãe fala, ou o pai fala... É impressionante como acalma esse bebê. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, acho isso bacana da gente comentar, porque a gente está vivendo esse mundo de doação daqui, doação dali. Isso. E as mulheres realmente ficam muito preocupadas com isso, né? Então, isso é bacana. Aí, nascemos. Fomos para a fase da amamentação. Que é a fase da oralidade. Isso, é o traço de caráter oral. E aí? E aí, começa a se desenvolver uma dor existencial nesse bebê. Tá. Que é a dor do abandono. Eu me sinto abandonado por alguém. Pessoas na vida adulta, às vezes, se sentem muito abandonada. Tá. E ela não sabe de onde vem. Vem dessa fase. Ou porque mamou demais, ou porque mamou de menos. Quando começa a engatinhar, esse bebê entra na famosa fase psicopata. O psicopata... Pai amado. Pelo amor de Deus, presta atenção nos cortes aí, tá? O psicopata não é o que sai matando todo mundo, ok? Olha, produção, vou caprichar nesse corte. Capricha nos cortes, produção, por favor. Porque não é o que sai matando todo mundo. Tá. É um traço de sobrevivência que eu tenho, você tem, todos nós temos. O traço de caráter psicopata, ele vai fazer com que esse bebê sobreviva agora, não mais querendo uma conexão, mas fazer um acordo. Então seria mais ou menos assim. Tá. Ele percebe que o mundo aqui fora é negociado na base de uma troca. Olha, logo pequenininho? Logo pequenininho. A mãe pega esse bebê e fala, olha o que meu filho aprendeu a fazer. Aí esse bebê,
manda um beijinho, dá uma piscadinha, faz aquela gracinha e todo isso mundo... mesmo. Gente, que coisa mais linda que meu filho, minha filha maravilhosa. Esse bebê, ele tá entendendo. Peraí, pra eu ganhar o aplauso, eu tenho que fazer alguma entendi. coisa. É onde começa o crédito e débito funcionar no traço de caráter psicopata. Ele quer fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa em troca. Entendi. Aí ele começa a fazer com que o irmão caia na dele. Ele sabe já usar o choro lá da oralidade. Ele sabe Entendi. negociar. E ele vai crescendo e desenvolvendo o traço de caráter psicopata, que é muito negociador. Na vida adulta, essas pessoas não sabem perder, estão sempre Uau. negociando o tempo inteiro. Elas precisam estar sempre fazendo acordos. E você percebe isso na vida adulta. Você fala, cara, esse cara não sabe. Ele só sabe negociar. Tudo ele negocia. Qualquer coisa. Lava a louça pra mim, amor. O que eu vou ganhar? Ah, entendi. Faz isso pra mim. O que eu vou ganhar? É um sujeito ou uma pessoa que tudo é na base da negociação. Entendi. Tem uma fase nessa vida que ele não sabe de onde vem. Tá no subconsciente dele. Então a Entendi. terapia ajuda isso. E depois a gente vai pra parte do masoquista. Tá. O masoquista já é quando ele tem força nas pernas. O bebezinho já começa a ficar de pé, Já tá na fase já de sabe cami- subir já. o sofá, Já sobe e desce do sofá. sobe e desce Tá. escada. Não adianta pôr aquelas portinhas que consegue abrir. Não adianta Tá. porque ele quer sair fazendo. É a fase do masoquista. O masoquista também não é o que gosta de apanhar, é o que vai atrás em repetir processos. Tá. Ele repete processos porque, opa, eu aprendi a andar. Como é que eu fiz pra fazer isso? Eu vou fazer de novo. Aí ele vai repetindo o processo. Eu acho que eu vou subir nessa escada. Aí ele sobe na escada. Como é que eu consegui? Eu vou repetir o processo. Ah, São entendi. pessoas metódicas que elas repetem processos o tempo todo. Elas ficam repetindo a hora que elas acordam, o jeito que elas acordam. Todos os dias elas estão repetindo processos no trabalho, na vida, com o marido, com a esposa, com gente, o tempo todo. E por que ela desenvolve esse funcionamento? Porque ela tem medo de ser humilhada. Essa pessoa, Uau. ela não quer ser humilhada, então ela faz tudo na base processual como se fosse assim, olha, eu vou fazer o que eu já sei fazer. Tá. Não vou fazer nada novo. Porque É que o tem uma resistência pra aprender alguma coisa nova. Exatamente, são os masoquistas. Eles são ótimos, assim, são muito bons, mas não é o que gosta de apanhar, tá, gente? Fica Não tranquila. confundam, meninas, não pelo confundam. amor de Deus. Tá. E por último, o último traço de caráter, que é o traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido é quando já tá na fase dos 5 para 6 anos de idade. Aí a gente já tem uma criança maiorzinha. Já sabe falar, conversar, pedir. Essa criança, agora, ela entende o mundo em pares. Então é tudo assim, ó. Peraí, esse mundo aqui, o papai tem a mamãe. Ah. O vovô tem a vovó. E eu tenho E quem? eu tenho quem? Ah, entendi. Entendeu? Eu preciso de um par pra mim. Ah. O menino, ele começa a disputar a mãe Mãe. com o pai. E E a menina, o papai. o papai. A O mamãe. papai é só meu. Por quê? Porque eu sou a princesinha do papai. Ah, Eu sou a entendi. perfeitinha do papai. Mas por que na hora de dormir ele vai dormir com a minha mãe? Ah, Não, entendi. não, eu quero espaço só pra mim. Então essa criança, ela vira ciumenta. Mãe é só minha. O pai é só meu. Uau. A avó é só minha. Então o traço de caráter rígido começa daí. Na vida adulta, a gente identifica essas pessoas que elas têm muita dificuldade em confiar. É difícil. Elas são completamente dependentes. É o que eu falo de mulheres guerreiras o tempo todo. Sim. Elas querem Vamos ser- pegar a faca do Rambo, A faca do Rambo. amarra aqui a faixinha e Isso. vamos conquistar o mundo. As rígidas são assim, é elas só. É só elas querem existir. É, E não, tem não outro. tem mais ninguém no Não tem mais mundo. ninguém. Não tem. Isso, Não não tem vamos mais dividir ninguém esse no mundo pra mundo, ninguém. é só pra ninguém. eu. É isso. As rígidas são assim, os rígidos também. E aí ele começa a sobreviver no mundo nessa coisa do par, quem é o meu par, e que par eu vou ter, para que eu não perca esse par, né, essa pessoa, e começa a ter aquela dor existencial de se sentir traído ou traída, ou muitas vezes trocado ou trocada, Entendi. né? Entendi. E aí você percebe isso na terapia, quando a pessoa já vem com uma fala sobre
traição, fui traída várias vezes. Mulheres do dedinho podre. Sabe essas mulheres do dedinho Vixe, podre? tem muitas Elas no são consultório, né? ótimas, elas são ótimas pra escolher, assim, homens Não, e assim, péssimos. elas chegam assim, porque assim, a gineco, né? A gente acaba virando, gente. Vocês, meninas que estão aqui acompanhando a nossa gravação do nosso Pode Isso, doutora. Vocês sabem disso. A gineco acaba ficando uma amiga, você acaba conversando muito com a gineco. E aí elas sempre chegam assim pra mim: a senhora vai dar uma bronca em mim. Eu falei: mas por quê? Não, doutora, de novo meu relacionamento não deu certo. Eu vim aqui para a senhora fazer todos os exames porque eu tenho medo se eu me contaminei. Então, realmente, a gente tem uma parcela de mulheres que realmente tem isso. Mas, durante toda a sua explicação, eu fiquei com uma dúvida. Sim. Essa formação é independente para homem e para mulher? Responde pra gente. Sim. Porque senão vão achar que só nós meninas, os outros são os perfeitinhos. Isso, né? O são, alecrim dourado. Não, completamente independente. E também não tem interferência no código genético. O código genético a gente recebe na cor dos olhos, Tá. a unha, cabelo, cor de pele, isso é genético. Tá. A formação de traços de caráter é completamente independente, porque você pode vir de uma mãe que ela era completamente psicopata, masoquista, e você nascer completamente esquizoide. Entendi. Completamente rígido. Não dá pra controlar. Muitas mães perguntam isso pra mim. Ai, tem como eu controlar isso pra ele não ter essa falta? Não tem, não dá. É porque é a sobrevivência da criança. Tá. É como esse bebê vai entender o mundo nessa sobrevivência. Desde a vida uterina até os 6 anos de idade, é onde nasce cada formação de traço de caráter. Depois daí, a gente se equaliza. A gente vai se equalizando de acordo com os nossos funcionamentos. Então, é só uma questão de comportamento e de formação, e não genética. Então a gente já entendeu, né, meninas? Que então é independente. Os bonitões também passam por essa formação. Viu, produção? Pois é. Homem e mulher vai passar por essa produção. É independente do material genético, né? Então, por que eu tô reforçando isso? Porque a gente tá nesse momento mesmo de um monte de gente guardando óvulos, um monte de gente congelando esperma, aceitando embriões, óvulos doados e tudo mais. E é uma preocupação, porque hoje no Brasil a gente não pode ver foto da doadora, a gente não pode ver foto da família. E aí, qual a preocupação? Como que era o perfil, né? Isso. Será que, minha Nossa Senhora, eu vou gestar de um óvulo de uma pessoa, sei lá. Então, eu acho que isso é super importante. Sim. Então, a gente já entendeu isso, já entendemos que homem e mulher também vai passar por essa fase, mas tá bom. E quando que eu procuro para ir no terapeuta e para conversar sobre isso? É a primeira pergunta que eu quero que você me responda. Ok. Qual o momento ideal de começar a terapia? Bom, terapia é para todos. A gente não tem uma data inicial, porque nós estamos vivendo numa sociedade completamente maluca, e eu costumo dizer que para quem se cuida e faz terapia, tá sobrevivendo de um hospício a céu aberto, não é? Porque tem um montão de gente maluca que não vai se tratar, e quem tem coragem de se tratar é para se livrar dessas pessoas. Então, serve para todo mundo, não é para quem tá maluco, não é para quem tá... Isso não é um velho clichê, passar. né? A gente encaminha as pacientes, Exatamente. né? E elas falam assim, mas a senhora tá me achando que eu tô louca? Exato. E não, tem muita meu bem, resistência. não é isso, não é Tem isso. muita resistência mesmo, doutora, porque o meu público é muito feminino. Eu atendo bastante homens, mas se eu colocar na balança, as mulheres ganham Por isso disparado. que a gente vai viver mais, a gente vai ficar Com mais certeza, tempo no mundo, a gente mas se cuida mais. Com certeza, porque as mulheres têm coragem de enfrentar um terapeuta. Enfrentar uma sessão de terapia, onde você fica de frente com você não vai ter gente conivente para falar o que você quer ouvir. Você vai falar, você vai ouvir o que você precisa ouvir.
Entendi. E isso é importante num ambiente controlado, com bons profissionais. Isso porque é a gente importante mesmo. também tem uma escassez de bons profissionais. Aliás, Em a gente todo tá... mundo, né? Todo Em todas, mundo, né? todas as áreas, Pois é. todas as áreas. Isso- Exatamente, tá? Tem médico ruim, advogado ruim, terapeuta ruim. Não, isso em todas Então as procure um áreas. bom profissional para que você faça uma excelente terapia. A formação de traços de caráter te dá uma direção de como você funciona. Tá. E outra pergunta. Você disse todos esses traços, né? E aí você falou que a gente pode ter característica de todas as fases. Correto. Certo? Na vida. Então pode ser que num determinado momento da minha vida eu esteja mais para um comportamento, depois eu mude. Ou, por exemplo, se eu sou, sei lá, 20% psicopata, por sempre da vida eu vou ser 20% psicopata. Isso muda ao longo da vida, da nossa jornada, das nossas dificuldades? Boa pergunta. Não muda. Os traços de Olha. formação de caráter, desde que você recebe na vida uterina até os 5, 6 anos de idade, é você até o resto, até o último dia da sua vida. Olha. O que muda? Ambiente, hábito e pessoas. Então, Entendi. dependendo do ambiente que você vive, certamente os seus traços ou eles estão na dor ou eles vão viver no recurso. Por quê? Concorda comigo que uma pessoa extremamente criativa, que trabalha com a mente para criar, ela não é uma boa pessoa para ficar numa área comercial conversando com gente? Exato. Não bate. Não bate. Não Então, dá, essa não dá. pessoa Alguma hora vai dar um tilt vai no dar um pensamento. tilt, ela tá no lugar errado. Então, Entendi. ela entender que qual é o meu lugar. E tá tudo bem, doutora, de verdade, as pessoas precisam saber que tá tudo bem você ter alguém que fala bem, se comunica bem. Por exemplo, eu tenho uma oralidade que é muito boa, comunicador, fala e tal. Eu tenho gente na minha equipe que é mais inteligente do que eu. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu exato. preciso dessas pessoas. É a gente se conectar com quem realmente sabe fazer o que tá fazendo e é boa naquilo. Por quê? Ninguém é bom em tudo. Não dá. Não dá. O ser humano que quer nadar, voar... pato, né? É É o pato. pato. Exatamente. É o pato. Faz o tudo pato. mediano. Não seja um pato. Sites do Google que fazem as principais questionamentos, responde pra gente. Fazer terapia. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque tem essa pergunta top 10 lá que a Legal. mulherada procura, né? Fazer terapia online funciona mesmo com você? Funciona muito. Já há quase 10 anos eu estou na área do online. Há 18 anos fazendo terapia, trabalhando com pessoas. Mas nos últimos 10 anos eu tenho paciente nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Tá. Japão, Itália, Milão, todos os lugares do mundo. Funciona porque quando a gente tem um terapeuta, um psicanalista na área comportamental, ele vai ter uma leitura sobre você. Então, esses números é importante para o profissional e é importante para o paciente também. Ele saber como ele funciona. O terapeuta que tem esses números sobre você, o que você vai falar para ele é menos importante. O seu comportamento diz mais. Entendi. O teu funcionamento diz mais. Então, eu escuto muito todos os dias no consultório se eu sou vidente, se eu sei ler mente. Entendi. E eu não sei nada disso. Eu não sei fazer essas coisas. Nem sei Entendi. como é que faz isso. Mas se eu soubesse, consigo você ver podia uma ajudar a pessoa gente, né? e já Ia dizer ser pra ela. mais fácil a vida, né, não, gente? Assim, eu consigo ver qualquer pessoa e já falar pra ela o comportamento que ela tem se ela me falar o nome dela. Uau. Gente, nesse exato momento passou pela minha cabeça. O que será que ele está avaliando do meu tipo de comportamento? O que passa na cabeça. Nesse exato momento só veio essa frase Mais ou para menos mim. isso. Nesse momento ele já me avaliou, já sabe qual vai ser meu traço, eu tenho certeza. Mas eu nem vou correr o risco de perguntar pra gente não ficar feia aqui na sessão. Mas tudo bem. A gente marca, doutora, não tem Combinado, problema. combinado, Quando eu vou combinado. fazer palestras, as pessoas sempre me perguntam, eu quero saber sobre mim e tal. E eu tenho que ter um filtro aqui dentro, porque tem muita coisa que você pode falar, mas tem coisa que você precisa falar num ambiente reservado, controlado, e que é muito mais saudável, né? Próxima pergunta, que elas também questionam bastante a internet. Terapia é seguro fazer? Muito.
É isso que eu É quero. muito seguro. A segurança, ela está em você se conectar bem com esse profissional, tá? Você precisa se sentir bem e ter uma compreensão do que você está fazendo ali. Não é um papo de padaria e você também não tá lá para fazer um amigo. Você tá lá para desenvolver os seus traços de caráter. É claro que muitos profissionais e muitas pessoas, elas criam uma conexão muito boa. E é louvável, é comum, saudável. é saudável, É exatamente. saudável. Faça isso, compartilhe coisas com o seu profissional, com o seu terapeuta, porque é muito bom. Você mandar um áudio, claro, tem profissional que dá essa liberdade, né? De você, olha, Sim, posso a te maioria. chamar e tal. É. A maioria. A maioria. Gente séria trabalha, né, seriamente. é. Olha, me fala como é que foi, porque aquele momento aconteceu ali. Então, o paciente precisa disso. E essa segurança é muito importante o profissional passar. O paciente, ele vai na tua frente como se ele fosse um telespectador. Vamos lá, me prova que você sabe o que tá fazendo aí. Entendi. Ele tá nessa... Eu nessa acho que elas plateia. perguntam bastante isso, né? Porque a gente sempre fala assim, quando a gente tem alguma dificuldade, né? Então, vamos focar nessas mulheres que estão nesse tratamento, que não conseguem engravidar e tudo isso. Eu vejo quanto que elas sofrem quando elas não dividem com alguém que está fazendo tratamento. Fazer tratamento para engravidar, para muitos casais, é vergonhoso. Por quê? Imagina, mas a minha prima engravidou. A outra não pode tirar a cueca. O marido que já engravida. A outra nem queria e já tá no quarto cheiro. filho. Exato. Aí, então, assim, eu sinto que elas têm esse medo da abertura e aí não ter essa segurança de poder falar. Mas isso não existe, né? Isso não existe. E é uma resistência que, inclusive, os homens também têm. Os homens fazem muito isso na terapia. Eles falam, olha, eu não vou no terapeuta porque ele não tem nada a ver com a minha vida. Eles costumam... Os casais costumam falar assim, mas doutora... Porque eu peço, tá? Todos os meus casais que estão em tratamento, a gente encaminha para as nossas terapeutas lá do consultório. E eles falam assim: primeiro o homem vai lá à classe, né? A senhora tá achando que a gente tá louco? Porque a gente quer engravidar? Não, não é isso. É que a jornada é muito difícil. Pesada. Mas é muito pesada mesmo. Sim. Isso não tenha dúvida. E outra coisa que eles falam, geralmente as mulheres falam assim pra mim: a senhora quer que eu vá conversar com quem não me conhece pra dar palpite na minha vida? E aí? O terapeuta dá palpite na vida? Como é que é? Explica pra gente. Não, o terapeuta não dá palpite. Ele dá orientações. Então, geralmente quando eu vou atender casais e eu vejo que um lado tá mais resistente, eu falo assim, olha, passa esse vídeo pra ela, fala pra ela assistir alguma coisa e pede pra ela entrar em contato comigo. Por quê? Essa resistência é coisa da cabeça mesmo. Não tem nada a ver. O terapeuta não tem nada a ver com a sua vida. Você que toma suas decisões. A diferença é, as decisões que você está tomando estão sendo assertivas? Não adianta ter liberdade de escolha se as suas escolhas te aprisionam. Uau! Dá um foco nisso, viu? Dá um zoom, dá um foco, como você quiser, produção. Não resolve. Eu sou livre para fazer o que eu quero da minha vida. Pois é, você tá com uma porcaria de vida... Uau. Tomando péssimas decisões. Entendi. Um terapeuta pode te ajudar você a tomar as suas decisões. Ele não tá tomando decisões por você. É você por você de entender e falar, nossa, eu funciono assim. Entendi. Nossa, isso que você falou, desde a infância eu tenho esse problema. Aí ela percebe que o problema não tá no relacionamento, não tá nessa gestação, tá em como ela funciona, porque desde a infância ela tem esse problema. Entendi. Aí ela começa a perceber que as decisões que ela tá tomando desde lá está sendo repetidos padrões. E ela precisa quebrar esse ciclo. É quando ela meio que se liberta, ela fala, como é bom ser eu, né? Entendi. Que bom Entendi. eu posso ser eu aqui. E o marido vai ser o marido, a mulher vai ser a mulher. Cada um no seu papel, de como eles funcionam. Mas agora eu preciso fazer uma perguntinha, né? Todas, Meio sarcástica. eu tô aqui assim, pra isso. Agora, nem sei se vai pro ar, hein, produção. Numa terapia de casal, pode ser que eles cheguem à conclusão de que, ops, fizemos coisa errada de casal? Ou qual que é a sua... Sim, Qual que é? sim. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Geralmente, assim, ó, quando eu vou fazer terapia de casal, eu primeiro faço o processo de uma pessoa e depois da outra. Tá.
Não é chegar na mesa, porque ali não é DR. Ali não é uma mesa de DR. Né, casais? E estar fazendo terapia não é. Eu tô com DR na frente do meu terapeuta. Exatamente. Olha o que ele falou pra mim aqui, ó. Tá vendo? Escuta isso daqui. Isso não acontece, não, gente. Ele falou. Ele falou. Então ele vai falar na... Isso. Não é assim que funciona. Entendi. Então você vai lá pra você descobrir como você funciona. A partir do teu funcionamento, você compreende o outro. Entendi. E aí o casal precisa estar aberto a falar assim, olha, eu preciso de mudança, eu quero ser uma melhor pessoa para essa outra pessoa. Porque às vezes, ó, as mulheres perguntam muito isso daqui. Doutor, quando é que eu vou conseguir deixar de ser uma mulher guerreira e ser uma mulher que consegue ser cuidada por um homem? Tivemos a paciente, essa mesma pergunta, atendi uma última paciente antes de ontem, né? Você sabe quem eu tô falando, né? Então ela veio toda decidida, congelou óvulos, colocou o DIU no momento do congelamento. E aí ela foi para a caminhada lá de Aparecida, porque foi agora, né? E aí, quando ela chegou, conheceu a pessoa e tal. E aí ele, mas doutora, eu não tô acostumada a ser tão bem cuidada. Eu falei, não, para. Urgente, né? Pedir para conversar. Não, precisa... Então, eu vejo isso muito frequente. Elas não aceitam. Aí, ela estava reformando o empreendedorismo dela lá. E aí, o moço foi lá, falou assim pro pedreiro, sei lá, mestre de obras, olha, tá fazendo isso errado. Como que vocês vão organizar? Aí, ela, doutora, eu parei e fiquei olhando. Como assim? Não sei eu que tô falando isso? Então... Como é que é essa jornada? A salvação para essas mulheres? A salvação, mas eu acho que a pergunta para essas mulheres não é quando elas vão deixar, mas quando elas vão sentar na mesa e fazer novos acordos. Os acordos estão ruins aí. Quando você vê um casal que diz assim, olha, eu peço para ele lavar a louça, ele nunca lava a louça. Coisas bobas, né? Essa coisa de toalha, essas coisas de vida de casal, tá, gente? Só quem sabe, só quem vive nisso aí. Só quem está dentro do matrimônio. Sabe o que é isso aí. Essa pessoa tem muita informação aí. O terapeuta, ele tem que ter uma escuta bem treinada. Entendi. Para quando sai essa frase, já tem muita informação aí. O homem, ele precisa fazer o papel dele e a mulher fazer o papel dela. Então, os acordos quem é que lava a louça? Quem é que faz essas tarefas? Quem precisa fazer isso? Já inventaram lava-louça, gente. Já inventaram tecnologia. Sim. Então, eu acho que quando a gente tem os acordos do que o homem vai fazer e do que a mulher vai fazer, eu acho que cabe mais do que a pergunta de quando é que eu vou ser bem cuidada. Porque os homens têm o equívoco de, eu não vou ser o provedor porque a mulher não vai fazer nada e eu tenho que fazer tudo. Isso é um equívoco, porque ele se submete a essa mulher, do mesmo jeito que ela se submete a ele. Entendi. E a mulher também compreende que ela não precisa ir pra rua e ser a guerreira, a batalhadora, dar conta de tudo. Leão. Eu mato o leão, eu faço e aconteço. Ela não precisa. Então, essa balança tá descompensada e precisa ter um acordo, né? Então, o acordo não é o terapeuta que faz. É o casal que faz. Então, o terapeuta ele vai te ajudar nessa orientação, para que você perceba que se os seus acordos estiverem justos, tá bom para você? Tá bom para todo mundo, Bom, pra gente tá ótimo esse papo com o Eli, terapeuta e psicanalista, que fala muito da formação de caráter. Então, isso é muito importante pra gente aprender. Eu vou dar um break nesse vídeo aqui. A gente vai dividir, porque a gente tem mais um tempinho ainda desse vídeo. E a gente, senão vai ficar muito longo. Mas eu convido vocês a seguirem no próximo vídeo pra gente terminar essa conversa com ele. Será que ele vai falar de gestante? Será que ele vai falar sobre como lidar com o não da jornada? No próximo vídeo, vocês vão saber.